Olá, eu espero que todos estejam bem, com bastante alegria e satisfação. Nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Ainda na parte segunda, do mundo espírita, o mundo dos espíritos, nós estamos tratando do capítulo 4, onde fala sobre a pluralidade das existências, sobre o tema da reencarnação. Hoje, na questão número 170, Kardec faz uma pergunta aos espíritos que foi a seguinte: o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? E eles respondem o seguinte: espírito bem-aventurado, puro espírito. Ou seja, depois que completou todo esse ciclo de reencarnações, ele se torna um espírito puro, ou seja, atingiu a categoria de espírito de ordem elevada, já passou por todas as provas e expiações e não tem a necessidade de estar mais reencarnando, a não ser de acordo com a vontade divina, para uma missão ou para trazer um exemplo para aquele determinado planeta, que ele necessita fazer esse trabalho por determinação, a pedido do Pai Maior. Então, neste tema, vamos fazer aqui uma análise do comentário do Espírito Miramês sobre essa questão, que diz assim: últimas etapas evolutivas. Na última reencarnação do espírito, em sua escalada evolutiva, ele passa a ser puro e entra na bem-aventurança, surgindo em sua consciência a tranquilidade imperturbável e a sequência de uma vida sadia. A partir daí, ele passa a viver em outros mundos bem-aventurados, onde a vida é cheia de venturas, onde o amor é verdadeiramente alimento dos espíritos. Ou seja, um outro patamar, porque ele atingiu ali, passou por todas as provas e expiações, então, meritosamente, ele chegou nesse ponto. O espírito livre das reencarnações na orbe e que presenciou sua evolução, libertou-se das grades da ignorância. Era preso e tornou-se livre, no sentido da matéria. As cadeias das vidas sucessivas foram se quebrando de passo a passo, computando experiências e somando qualidades inumeráveis, como sementes de luz para garantias do porvir de paz da consciência. Isso acontece, no entanto, em largas faixas de tempo. A soma das reencarnações se perde igualmente na vida infinita do espírito. Os períodos entre uma reencarnação e outra são também variáveis e difíceis de serem medidos, pois que neles ocorre a conscientização de onde a alma no mundo espiritual assimila melhor o conhecimento sobre as leis de Deus. Ou seja, isso pode variar de espírito para espírito, de acordo com a necessidade evolutiva daquele espírito. Quais são as lições, ou os aprendizados, que o espírito precisa assimilar. A última etapa de vivência na carne faz-nos lembrar de todas as passagens onde os problemas e as dores sufocaram, por vezes, os nossos gemidos, a fim de pensarmos mais sobre a vida e nossos destinos, no que tange a assimilação dos valores eternos administrados pela luz. Deus faz o que acha conveniente fazer em nosso favor e deixa algo entregue à nossa inteligência para ser feito por nós, se referindo aqui ao livre-arbítrio, a nossa vontade própria de aprender e evoluir. Mesmo com essa pequena parcela que nos toca, nos debatemos no correr de milênios, no sentido de fixarmos em nossas consciências a vivência das leis do Criador. Mesmo com essa pequena parcela do livre-arbítrio, ainda assim, veja quantas necessidades temos de reencarnar para buscar o aprimoramento, e melhorarmos naqueles pontos, naquelas virtudes que ainda não a temos. O século XX ainda está sob o domínio da teoria, todavia, já é alguma coisa, a vivência virá depois, para complementar o que sabemos e falamos. Se referindo aqui, que o planeta passa por essa transformação. Está chegado o momento que o planeta Terra, de provas e expiações, obviamente passará por um planeta de regeneração. Óbvio que isso está ainda em transformação. Ainda temos muito que evoluir no planeta para que realmente possamos fazer com que a harmonia se rege em todo o orbe terrestre. Se referindo aqui que ainda temos muito trabalho pela frente. Os espíritos bem-aventurados
Os espíritos puros não nos deixam órfãos, pois estão sempre ligados aos que ainda não conheceram a verdade, talvez por imaturidade, como guias espirituais que sentem bem em fazer o bem. É lei de Deus que os mais fortes ajudem os mais fracos a caminhar e os sábios ensinem os ignorantes, como sendo pais orientando seus filhos. Se referindo, que é uma lei divina, que os espíritos mais evoluídos, eles nos assistem e nos apoiam nas situações difíceis para que nós possamos evoluir também. Então, por isso que na medida que nós vamos evoluindo, ajudamos também as outras pessoas que estão à nossa volta. E assim a espiritualidade faz conosco também. Os espíritos puros, certamente, que não precisam mais de se reencarnarem na Terra, a não ser por determinação de Deus, ou seja, por uma questão missionária, Existem espíritos que talvez já reencarnaram aqui no planeta Terra especificamente, que vieram mais como missionários. Temos vários exemplos, na história da humanidade. Então, assim, são espíritos que, pelo menos no orbe terrestre, já evoluíram. Então, eles vêm para dar essa contribuição, para dar exemplos da lei do amor, São capazes de muito sacrifício. Por quê? Porque já estão preparados, já assimilaram muitas lições e conseguem viver, não pensando mais nos prazeres da carne, e sim na questão da divindade, Bom, são capazes de muitos sacrifícios, como podes notar nos grandes seres que voltaram ao mundo por amor às criaturas, Como acabamos de dizer, Espíritos evoluídos que já conseguem vir para a órbita terrestre, mas como missionários. Não tem necessidade de evoluir nas questões materiais. Então são capazes de muito sacrifício, porque já atingiram um outro patamar quando comparado ao mundo, ao planeta Terra. Eles são luzes que nunca se apagam nas consciências dos que receberam as bênçãos da assistência e de seus interesses pelo próximo, sempre pensando na coletividade, no amor ao próximo. As últimas etapas de sua escalada evolutiva ficam marcadas nas suas personalidades, pois por serem os últimos degraus da escala de Jacó. Depois de livres, sentem a felicidade de ajudar mais, na condição de valores de Deus, sob a direção de Jesus, que personifica o amor mais puro na Terra. E assim termina o comentário do Espírito Miramês. Ora, se Deus não para, Jesus não para, nós também, como Espírito, não paramos. Estamos o tempo todo evoluindo, seja aqui na órbita terrestre ou quando voltamos à parte espiritual, lá também recebemos, continuamos a escalada evolutiva. Bom, fazendo uma reflexão dessa questão do Espírito puro, voltamos um pouco atrás. Qual é a finalidade de um Espírito? Deus nos criou simples e ignorantes, nos deu a individualidade para que possamos, passo a passo, irmos evoluindo. Então partimos daí, da existência individual de cada um de nós. Depois, o motivo da reencarnação, óbvio que seria o nosso melhoramento contínuo. E a cada nova encarnação, seja aqui no planeta Terra ou quando voltamos à pátria espiritual, lá também continuamos recebendo orientações e assimilamos esse aprendizado para que nas próximas encarnações possamos cumprir ali com o combinado de evoluirmos naquela determinada virtude que ainda não temos, até atingirmos a condição de espíritos puros. Ou seja, a assistência espiritual que recebemos dos espíritos mais elevados, esses que já se tornaram espíritos puros fazem parte da lei divina. Os mais fortes, os mais sábios, que já atingiram condições melhores, mais evoluídas, nos assistem, nos inspiram para que possamos fazer melhores aqui neste orbe ou em qualquer outro orbe, a depender de onde o espírito está encarnado. Então veja, a assistência espiritual ela ocorre, por isso que é importante nós termos pensamentos elevados, pedindo apoio, pedindo direcionamento para passarmos diante das nossas provas e expiações, que a assistência espiritual está à nossa volta. Cabe a sintonia, a harmonia que temos com esses seres. Então veja, de qualquer forma, finalizando aqui essa reflexão, a individualidade nossa sempre será mantida. Mesmo atingindo a categoria de espíritos puros, temos a nossa própria individualidade. Por quê? Porque fomos criados simples e ignorantes e fomos, ao longo do tempo, com os nossos méritos, esforços e feitos, conquistando essa condição. Então, mantemos a nossa individualidade. E uma vez atingindo a condição de espírito puro, continuamos
trabalhando, né? Veja, se Deus não para, Jesus não para, o espírito puro evoluído também está lá. Como a lei do trabalho, ela está ligada ao progresso dos mundos, também o espírito puro, ele fica à disposição da divindade e executando também trabalhos nessa direção, para nos ajudar, aqueles que ainda não conseguiu atingir, né, a condição de espírito puro. Então, eles, através da sua sabedoria, nos apoiam, nos assistem e nos ajudam a construir também condições melhores para que os mundos que estão sendo habitados sejam cada vez mais elevados, né, evoluídos. Então veja, uma lição muito legal da gente poder aqui refletir. Né? Atingimos a condição de espíritos puros? Atingiremos, mas até lá temos muito que trabalhar, muito que aprender, nos, né, desvencilhar das impurezas, né, que nós temos muito que, né, pensar sobre isso, e na medida que nós formos reencarnando, a cada nova reencarnação, tanto aqui no mundo, né, no mundo material como no mundo dos espíritos, temos condições de ir assimilando os ensinamentos, né, da vontade divina e cada vez ir melhorando até conseguirmos chegar na etapa de espíritos puros. E uma vez chegando na condição de espíritos puros, continuaremos. De que forma? Apoiando a divindade, né, ajudando aqueles irmãos também que ainda não atingiram essa condição. Então, sempre estaremos fazendo um trabalho pensando no próximo, ok? Mais uma vez eu agradeço o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.